Ô, Mauro César Pereira, um São Paulo que mais uma vez está classificado na Libertadores. Um São Paulo que não perde há 17 jogos na competição. E claro, né, quando a gente fala disso, vale também citar que é o maior campeão internacional do futebol brasileiro. É o único que tem 3 mundiais e também tem 3 Libertadores. Mauro, é um São Paulo que não vence uma Libertadores há muito tempo, mas que vem ganhando força em mata-mata. Por que você acha que esse time do São Paulo ele é até muito mais forte em mata-mata do que no Brasileirão? Lembrando que ele foi campeão de Copa do Brasil recente, eliminando Flamengo e Palmeiras, que são os bichos papões aí do futebol sul-americano. E lembrando que o campeão do ano passado da Libertadores, o Botafogo, não conseguiu vencer o São Paulo, passou no confronto na disputa por pênaltis, Mauro César Pereira. Você deve alguma coisa esse São Paulo ter se tornado tão forte nos últimos anos nessas competições de mata-mata? Cara, isso é uma visão sua, Thiago. Eu não acho São Paulo tão forte assim em mata-mata, não. São Paulo acabou de ser eliminado pelo Atlético Paranaense. Ano passado, contra o Botafogo, foi eliminado pelo Botafogo. Ah, mas foi nos pênaltis. E ontem? Foi como? Ontem foi nos pênaltis. Ano passado, ganhou a Copa do Brasil? Não, o São Paulo ganhou a Copa do Brasil 2022 e 23, né? Ali ele foi muito forte mata-mata. Tem altos e baixos como tantos outros. E ontem fez um jogo difícil, como se esperava. Foi muito bem no começo da partida, fez um gol rápido. Já poderia ter feito gol, né? Logo no primeiro lance, com menos de um minuto. Depois teve momentos que foi dominado. O Atlético chegou a dominar o jogo, o Atlético Nacional, não criou tanta chance, mas houve momentos ali de perigo. Acho que foi marcado um pênalti, para mim, inexistente, que acho que prejudicou o São Paulo. O São Paulo compete muito, né, no mata-mata, que é o que resta a ele. Ele não consegue ser um time para brigar. O elenco do São Paulo não permite que ele brigue em pontos corridos. Mas no mata-mata ele vai tentando avançar. É muito mais factível. Mas não acho que seja essa fortaleza toda em mata-mata. É um time que compete, que briga, que luta, que ontem se classificou, acho que com merecimento, né? Mas não vejo esse poderio todo, não. Acho que tem um pensamento diferente. Não vejo isso tudo, não. Acho que o São Paulo ontem mereceu se classificar, competiu, foi uma atuação muito melhor, claro, do que aquela muito fraca da semana passada lá em Medellín, quando escapou por muito pouco de uma derrota, até por mais de um gol. É impressionante como o Atlético Nacional desperdiçou chances. Se você olhar o contexto dos dois jogos, o maior domínio foi do Atlético. Pega os 4 tempos de jogo, o time que mais dominou foi o Atlético, que mais criou chances, que mais jogou fora as chances. E ainda teve o glorioso Cardona, né? Um jogador experiente que consegue perder 2 pênaltis. Aí ontem, quando o time empata, ele vai lá e arruma uma expulsão. Meu Deus, como é que pode, né? Como é que esse cara desce lá do avião, lá em Medellín? Eu não sei. É realmente impressionante. Então, acho que foi justa a classificação. O São Paulo compete e tudo mais. Não acho que o São Paulo tenha esse perfil tão poderoso e mata-mata. Não vejo assim, não. Pelo contrário. Acho que é um time que compete como tantos outros, que ganha, que perde. No ano que ganhou, por exemplo, a Copa do Brasil, foi eliminado em casa pela LDU, treinada pelo Luiz Beldia. Então, assim, não vejo dessa forma, não. Acho que ele é um time que compete, é um time digno, os jogadores se entregam, o Crespo faz um bom começo de trabalho. Acho que ele não herdou terra arrasada, ele herdou um time que tinha qualidade, mas vivia um momento de crise, até pela pressão que o técnico anterior sofria de parte da torcida, que era uma pressão muito intensa. O Crespo, ele traz um pouco mais de tranquilidade, né? Ele não tem aquela coisa maluca da beira do campo, ficar pulando, gritando, sendo expulso. É um cara mais equilibrado, é bom treinador, conhece o clube, trabalhou recentemente no São Paulo, foi campeão paulista à frente do São Paulo. Então, entendo que é um bom momento. O São Paulo competiu, mereceu classificar, mas não acho que isso faça do São Paulo esse poderio todo em mata-mata. Ele ganha e perde como vários outros. É mais um time grande competindo, ganhando, perdendo, se classificando, sendo eliminado, como vários outros que disputam as competições no futebol brasileiro. Não acho que tenha uma característica tão marcante assim, o time do mata-mata. Se fosse o time do mata-mata, teria eliminado o Atlético Paranaense, teria eliminado o Botafogo no ano passado, quando teve tudo para eliminar e perdeu, né, no jogo de volta. Enfim. Eu, nesse aspecto, eu discordo realmente. Eu acho que o São Paulo é bem forte em mata-mata. Aí, claro, foi o que você falou. O Atlético Paranaense, o São Paulo foi muito prejudicado. Para mim, não dá para contar como uma forma negativa uma expulsão ridícula daquela do Rafael. O árbitro acabou com o São Paulo no jogo. O São Paulo ficou com um jogador a menos com 2 minutos de jogo. Então, realmente, eu não acho que dá para considerar
como um fracasso no mata-mata, sendo tão prejudicado pela arbitragem. Agora, por que eu digo, Mauro, que eu acho forte? Porque o São Paulo está longe de ter um elenco galáctico como Flamengo e Palmeiras, e sempre quando enfrenta um desses dois em mata-mata, o São Paulo dá muito trabalho. Dá muito trabalho. No Campeonato Brasileiro, eu não vejo o São Paulo fazer frente a Palmeiras e Flamengo como ele faz em mata-mata. Não só na Copa do Brasil, que a Copa do Brasil que ele foi campeão, ele eliminou os dois. Ele venceu o Flamengo na final e ele eliminou o Palmeiras, e sendo melhor nos confrontos, o que raramente acontece no Brasileirão. Na Libertadores do ano passado, o São Paulo vinha bem, e para mim, no segundo jogo foi melhor até que o Botafogo. Teve a chance do jogo e não marcou. E o Botafogo tinha muito mais time. Olha a fortuna que o Botafogo investiu. E nesse ano, o São Paulo tem a segunda melhor campanha da primeira fase. É por isso que eu digo que eu acho que esse time em mata-mata vem rendendo mais do que esperado. Porque ele tem muito menos jogadores galácticos do que muitos clubes, e ele vem fazendo campanhas que, para mim, em mata-mata são convincentes. Entendeu? Então, para mim, em mata-mata é um São Paulo que juro que não é para jogar para a torcida. Tem chance de brigar por título de Libertadores. Eu não acho um sonho impossível o São Paulo bater de frente com o Palmeiras, o São Paulo bater de frente com o Botafogo ou com a LDU, que vão passar e vão ser os adversários. Inclusive, não acho nem esse Botafogo atual favorito contra o São Paulo, porque esse Botafogo atual está muito pior que o do ano passado. Então, eu acho em mata-mata esse São Paulo forte, e muitas vezes eu acredito assim, vou falar como torcedor, né? Eu sou torcedor do Flamengo, a gente assume. Em ordem, eu não queria pegar nessa Libertadores Palmeiras como adversário complicado, River e depois o São Paulo. De verdade, assim, eu acho que o São Paulo em mata-mata é muito chato de passar, Marcos André. Não sei se você concorda comigo, se você concorda com o Mauro, mas eu vejo esse São Paulo como uma grande força hoje da América do Sul em mata-mata. Boa tarde, Tico, Mauro, Flávio, boa tarde a todos, né? Se você pegar os duelos até então, né, que foram feitos, ontem o Rasg reverteu sobre o Peñarol, 3-1, né? E você pega esse duelo do São Paulo com o Atlético Nacional, que poderia ser, é um dos times que poderia complicar para os clubes brasileiros, só ver como foi que o São Paulo passou, né? O São Paulo passa nos 180, mas com dificuldade, mas importante que passou para outra fase. Provavelmente, Tico, se a LDU não fizer o serviço e o River Plate ganhar, vai ficar quatro brasileiros e 4 argentinos, né? Dentro da América do Sul, são os dois países que dominam, né? 4 argentinos, e lógico, o Brasil com um poder de fogo maior financeiramente. São Paulo é um tricampeão da Libertadores, teve dificuldade, a gente sabe que teve vários jogadores lesionados, tá retomando, o Crespo conseguiu levar o São Paulo nessa próxima fase, 17 jogos invicto, não foi fácil, mas tá lá, tá na próxima fase, aguardando só Botafogo ou LDU, né? E se a LDU não passar, Botafogo passando, e se confirmando o Estudiante com a vantagem que tem em relação ao Cerro e o River ganhar do Libertad, ficam 4 brasileiros e 4 argentinos para a próxima fase da Libertadores. Então não é fácil, não foi um jogo fácil. O Morumbi lotado. São Paulo fez valer também o seu mando de campo. Foi uma equipe totalmente diferente do que foi lá na Colômbia. Nada fácil. Ficou com um homem a mais durante 10, 15 minutos. E o Atlético Nacional tentando se segurar ali. Poderia até ter tido uma melhor sorte pelo jogo da ida. Coisa que num jogo eliminatório tem 3 pênaltis. Dos 3 você só aproveitar um, né? Não tô falando nem as batidas de pênalti. Tô falando que ele teve 2 pênaltis em casa, não aproveitou. E um ontem aqui no Morumbi, que ele soube aproveitar. O São Paulo passa de fase. Mas você acha, Van, que o São Paulo uma força hoje em mata-mata ou não? Eu acho ele mais fácil para chegar, como chegou ao título da Copa do Brasil. Não falo nem o campeonato estadual que ganhou com o Crespo lá atrás. Do que em pontos corridos com o que se tem hoje dentro da competição brasileira entre cabeça a cabeça, Palmeiras e Flamengo.
E aí tem o Crespo, né? O Crespo até falou que agora vai tomar uma cervejinha e vai ficar de olho no rival, que estava precisando de um descanso. Agora, Flávio, o São Paulo, mais uma vez, numa quarta de final, vai ter pela frente LDU ou Botafogo. Quero saber para você até qual o melhor adversário que você acha para esse São Paulo. É melhor pegar a LDU porque o Botafogo é mais forte? É melhor pegar o Botafogo porque a LDU tem altitude e pode ser um elemento muito forte também na briga pela vaga? E outra, Flávio, o que falar do jogo, né? Porque o São Paulo foi pior na Colômbia, onde foi massacrado, só que ontem foi melhor no primeiro tempo e depois, uma parte do segundo tempo, o jogo foi mais equilibrado. O que falar desse jogo do São Paulo e o que esperar, né, Flávio, desse São Paulo para o restante dessa Libertadores? Boa tarde. Estamos acostumados com o microfone de lapela, né? Então, mas enfim, foi chamado de burro, cara. É um absurdo. Mas é o seguinte, o São Paulo ontem, ele teve um jogo abaixo do esperado, começou muito bem. Depois do segundo tempo, quase entrega a partida. Quando o Cardona foi expulso, o Crespo demorou muito para colocar um atacante, tirar um terceiro zagueiro, que é uma coisa assim inadmissível, né? Mostrou medo. Acabou conseguindo a classificação. Pênalti é tudo muito ocasional, depende muito da situação. Mas conseguiu a classificação, passou. E agora, LDU ou Botafogo, acho que são adversários do mesmo porte para o São Paulo. São Paulo não é favorito contra nenhum dos dois e também não é zebra. Ele joga no pau a pau. Aquela história do 11 contra 11, o time de São Paulo, ele consegue, às vezes, uma superação e não chega hoje, não está pior que o Botafogo. E a LDU é um adversário que já eliminou o São Paulo em outras oportunidades. Pode ser um problema. Então ele não entra como favorito. Qualquer um dos dois é 50% a 50%. São Paulo tem uma tradição na competição, claro, né? Se é o Corinthians ontem, claro que perdia nos pênaltis, ou nem ia para os pênaltis, obviamente. O São Paulo tem uma certa tradição. Mas acho assim, pode ser campeão? Pode, mas vai ter que acontecer muita coincidência, muita coisa, porque o nível do São Paulo não chega nem perto do Palmeiras, nem perto do Flamengo, nem perto do River. Então ele teria que ter uma série de circunstâncias para que ele pudesse chegar em condição de ganhar o título. Ô Flávio, eu concordo, mas nenhum confronto recente de Flamengo e Palmeiras com São Paulo em mata-mata foram fáceis. São confrontos bem equilibrados, inclusive. Verdade, o São Paulo ele tem essa coisa de um time de pegada, né, de força, de garra, ele costuma dificultar mesmo, isso é só uma realidade, mas ele é inferior, então a gente tem que partir de alguma base. É impossível ganhar? Não é impossível. Impossível ganhar a Libertadores? Não é, mas ele não está entre os favoritos, ainda não, ainda tem muita dificuldade pela frente e ele é inferior a pelo menos 3 adversários. Agora, pode dar certo? Pode. Às vezes acontece isso no futebol. E o mata-mata, ele equilibra muito. Na hora que for mexer no banco de reservas, aí a coisa já complica um pouco mais. Mas ontem fez a parte dele, quase perde uma classificação que estava muito perto de garantida, quando ele faz o gol logo nos primeiros minutos. Depois, quando o Cardona é expulso, mas o time não teve capacidade de resolver o jogo já no tempo normal. Ele teve a felicidade de passar nos pênaltis. Só trazendo aqui os números, né, que eu falei na abertura, o São Paulo tem agora 17 jogos seguidos sem perder, tá? Na Libertadores. É a segunda maior marca da história do torneio, só fica atrás de Atlético Mineiro e Palmeiras, que chegaram aí a 18 jogos sem perder consecutivos recentemente na Libertadores. São 17 jogos, 9 vitórias e 8 empates, 69% de aproveitamento. Quando tem que criticar a falha, a gente critica. E o Rafael, né, se teve um herói dessa classificação do São Paulo, foi o Rafael. O Rafael, ele pega um pênalti na Colômbia, né, e um pênalti, defesa difícil, eu não vou dizer que foi um pênalti bem cobrado, porque pênalti bem cobrado é gol, mas foi uma cobrança difícil, rasteira no canto forte, e o Rafael fez a defesa no pênalti na Colômbia. Ontem, já no primeiro pênalti do Atlético Nacional, na disputa por pênaltis, o Rafael também defendeu, né, o primeiro pênalti. E
eu vejo o Rafael como um cara que às vezes tem conseguido se tornar protagonista, Mauro, nesse time do São Paulo. É uma posição no São Paulo que sempre, qualquer goleiro que chegar vai ser muito cobrado, porque o maior ídolo da história do clube é um goleiro, é o Rogério Ceni. Então, até muito pouco tempo, sempre se comparava. Hoje eu acho que se compara menos. Mas, Mauro, ontem o Flávio chegou a dizer o seguinte: tá bom, foi herói, mas é um goleiro normal. É o pior de São Paulo. Está atrás do Hugo Souza, está atrás do Brazão, está atrás do Everton. Eu discordo. Eu acho o Rafael um bom goleiro para o nível dos goleiros no Brasil, e eu coloco ele à frente do Hugo Souza. Eu não acho o Hugo Souza esse goleiraço que muita gente diz. Até no Corinthians ele já veio falhando um pouquinho, começou de forma brilhante, mas começou a ter algumas oscilações. Eu coloco o Rafael no mesmo nível do Hugo Souza e até do Brazão hoje em dia. Está abaixo do Everton? Tá, claro, o Everton é nível seleção brasileira. Mas eu acho ele um bom goleiro. E outra, Mauro, realmente foi o herói da classificação, na sua opinião? Microfone. Fez defesas importantes, ele também estava lá nos pênaltis, quer dizer, foi um personagem do São Paulo. Eu acho o Rafael um goleiro razoável em ótima fase. Para mim é isso. Eu acho ele um goleiro só razoável, não acho um goleiro acima da média, em ótima fase. Todo goleiro tem uma ótima fase. Ele está na ótima fase dele. Mas é um goleiro razoável. Já falhou muito pelo São Paulo também. Não acho que ele seja um goleiro de seleção. Quando o Dorival convocou, achei aquilo uma bizarrice. Agora, comparar com o Hugo Souza, é melhor que o Hugo Souza. O Hugo Souza não é esse goleiro todo. O Hugo Souza é um goleiro normalíssimo. Aliás, final de semana mesmo falhou contra o Bahia. Aquele primeiro gol do Bahia, a bola plenamente defensável, né? Mas ele não é um goleiro do nível, por exemplo, do Everton. Está muito longe. Nossa, não tem como comparar, na minha opinião. Mas ele está vivendo um ótimo momento, ótima fase. Ontem ele foi de novo importante. Foi importante também no jogo em Medellín. E, sem dúvida, ele é o personagem dessa classificação do São Paulo. Isso mostra como foi difícil, como o adversário era duro e como o São Paulo dependeu tanto do seu goleiro para se classificar. Isso mostra, como disse o próprio Crespo, que o time pode melhorar e precisa melhorar. A classificação é uma coisa, o nível do futebol apresentado. Mas o São Paulo não pode contratar. Sim, mas está analisando a realidade do São Paulo. É esse time, não é com esse time que quer avançar? Então tem que corrigir alguns erros, tem que produzir melhor para poder ser mais competitivo. E eu peguei aqui alguns números aqui para a gente colocar as coisas como elas são. Copa do Brasil, vamos pegar de 20 para cá. 2020, São Paulo eliminado pelo Grêmio nas semifinais. 0-0, 1-0 fora. 21, quarta de final, eliminado pelo Fortaleza. 22, caiu nas semifinais pro Flamengo. Você falou que os jogos são sempre duros, perdeu os dois jogos, 3-1 e 1-0. 2023, foi campeão. Aí venceu o Flamengo, venceu o Corinthians, foi um sucesso. 2024, caiu nas oitavas pro Atlético Mineiro, perdeu por 2-1 no agregado. E 25, eliminado nas oitavas de final pelo Goiás, após derrota de 1-0 e 3-0 nos pênaltis. Copa Libertadores, 2020, caiu na fase de grupos, não avançando no mata-mata. 21, eliminação nas quartas de final para o Palmeiras. 22 e 23 não jogou. 24, caiu para o Botafogo. E 25 está disputando. Sul-Americana, em 2020, caiu para o Lanús, na primeira fase. O técnico até acho que era o Ceni na época. Em 22, o São Paulo foi à final, perdeu para o Del Valle. Em 23, caiu para a LDU, né? No Morumbi, treinada pelo Zubeldia. Ano passado não participou e esse ano está jogando a Copa Libertadores da América. Então, assim, São Paulo ganha e perde como os outros. Não tem muita diferença, não. Não tem muita diferença. Ganha, perde contra o Palmeiras. Já ganhou mata-mata e já foi goleado pelo Palmeiras no Campeonato Paulista. Foi surrado já no jogo de volta. Eu acho que o São Paulo é um time que compete mata-mata como todos os outros. Não vejo diferença, essa potência. O São Paulo, eu discordo totalmente. Acho que os números mostram isso. E acho que o Rafael é um goleiro razoável, em ótima fase. Ótima fase. É o grande personagem, sem dúvida alguma, merece todos os elogios. Se ele conseguir manter essa fase por muito tempo, a gente vai mudar a avaliação dele para de um goleiro razoável. Eu, pelo menos, vou passar a achar ele um bom goleiro. Porque eu acredito também que os jogadores possam evoluir, né? O jogador pode evoluir. Então, um goleiro pode se tornar um goleiro melhor. Treinando, trabalhando, corrigindo defeitos, ele pode se tornar um goleiro melhor. Mas na carreira dele, eu acho que ele é um goleiro razoável, vivendo uma fase, talvez a melhor da carreira dele, excelente, e sendo muito decisivo no São Paulo. Mas não dá para comparar com o Rogério Ceni, não. O Rogério Ceni, ninguém vai nem chegar perto dele tão cedo, na meta do São Paulo. Aí estamos falando de um jogador de um outro patamar, um ídolo histórico do clube.
Mas você concorda que ele está acima do Hugo Souza e no mesmo nível do Brazão? O Brazão é um goleiro muito jovem, hein? Precisa ver mais, sabe? Acho que é um goleiro muito jovem, de um Santos que se expõe muito. Você vê, o Brazão, o Santos sofre muita finalização. Aí ele vai lá e faz muitas defesas, mas domingo tomou 6 gols. Tudo bem, na cara dele, mas tomou 6 gols. O goleiro tomou 6 gols. Tomou 8 gols. O Santos tomou 8 gols do Vasco nesse campeonato brasileiro. 1/3 dos gols do Vasco no campeonato foram em cima do Santos. Olha que coisa. 1/3 dos gols do Vasco foram em cima do Santos, aproximadamente 1/3. Eu acho que o Brazão é um goleiro muito jovem, acho que não precisa ver mais tempo, espera para ver o que ele vai ser. E o Hugo Souza, acho que é um goleiro normal. O Hugo Souza é um goleiro razoável, nada além disso. Que tem os seus momentos também. Né? Pega pênalti e tal, tem os seus dias de grande inspiração, como todo goleiro. Um goleiro razoável que tem um momento, de repente, que ele está muito bem. Né? Agora, o goleiro regular acima disso é o Everton. E aí, assim, dos times grandes de São Paulo, estou dizendo. Aí é o Everton. O Everton é um outro patamar. É um cara já consolidado, né? Com muito tempo jogando no clube. E o detalhe, né? E aparece em momentos assim importantes, domingo mesmo. A defesa que ele fez contra o Botafogo, pô, brincadeira, cara a cara, defendeu com um punho. Pô, brincadeira, defesa fundamental ali. Quando o Botafogo teve a chance ali, frente, estava 0-0, né? Corria, saiu na cara do gol e ele fez aquela defesa. Eu acho que aí estamos falando de um goleiro de um outro nível, né? E acho até curioso quando as pessoas acham que o Carlos Miguel vai chegar e vai barrar o Everton assim. E foi quase gol igual do Felipe Anderson, né? Que o goleiro do Botafogo não fez a defesa. Exatamente. Fez, né? Mesmo, quase igualzinho. Muito né? parecido. O jogador com a bola, conduzindo a bola, correndo em direção ao gol, sem ninguém na frente, só o goleiro. Um parou no goleiro, o outro parou dentro das redes, foi 1-0 o jogo. Quer dizer, ele foi decisivo, né? Não fosse tão decisivo. E assim, aquela jogada do gol do Palmeiras, com o Botafogo todo no campo de ataque, aquele campo todo pro Vitor Roque, deu um ótimo passe, né? E o Felipe Anderson conduziu. Dificilmente aconteceria se o Correia fizesse o gol e tivesse 1-0 o Botafogo. O Botafogo não estaria todo no campo do Palmeiras. Ia estar totalmente à frente. Todo lá, ia estar numa outra postura em campo, né? Depois de fazer um eventual 1-0. Você vê a importância do goleiro como o Everton. Mas, Vamp, sobre o Rafael, né? Rafael, herói do São Paulo. O Flávio acha que ele é o 4º de São Paulo. Eu acho que ele é pelo menos o 2º ao lado do Brazão. Acho que está acima do Hugo Souza. E aí o Mauro concorda dele estar acima do Hugo Souza, mas acha um goleiro razoável. Eu acho o Rafael um goleiro bom para o nível do futebol brasileiro. Bom, não acho razoável, não acho muito bom. E outra, velho Vamp, mais uma vez ele se destacando, né? Ele sendo aí o herói da classificação do São Paulo. Você apontaria, além do Rafael, mais algum outro nome, Vamp, que foi fundamental para essa classificação? E o que você está achando do trabalho do Crespo? Em relação ao trabalho do Crespo, vamos lá. Por último, eu vou responder em relação ao Crespo, né? Com a chegada dele, o time começou a pontuar no Campeonato Brasileiro. Depois do Mundial de Clubes, o São Paulo é um dos times que mais pontuou na volta do Brasileirão, né? Em relação ao Rafael, eu acho que ele não está acima do Everton, do Palmeiras. Mas não deve nada para os outros dois. Eu acho até que é o mesmo nível ali, e ele com um pouco mais de vantagem, que já foi até convocado para a seleção, como também o Hugo Neneca também já foi. Mas eu acho que ele vive um bom momento, principalmente nessas 2 partidas contra o Atlético Nacional. Quando o São Paulo cai na Copa do Brasil, não era ele o goleiro que estava, né? Era o Jandrei, que já não está mais, foi para o Juventude, né? Destaque especial para ele, destaque especial nesse confronto contra o Atlético Nacional, porque pegou 2 pênaltis lá. Aqui na disputa de pênalti fez também a defesa importante. Então, se tiver que pegar um nome do São Paulo, não digo nem 2, 1, com certeza ele seria o destaque nesses 180 minutos diante do Atlético Nacional. Se eu pegar os times paulistas que atuam no Campeonato Brasileiro, eu coloco ele em terceiro. Eu boto o Everton em primeiro e o Walter do Mirassol em segundo. O Walter também está vivendo um grande momento com a camisa do Mirassol, já viveu um grande momento também dentro do Corinthians, quando substituiu o Cássio em várias oportunidades. E quando foi pro Cuiabá também não foi mal.